Hoje eu gostaria de comentar sobre um assunto, o milagre do sol. Quando eu comento sobre algum assunto de milagre, eu me pergunto para mim mesmo se o testemunho é válido. Eu digo, tudo que nós investigamos nessa vida, tudo que fazemos, nós precisamos de testemunhos. Um exemplo bem simples disso é o casamento. Você precisa de testemunhos que você realmente casou. A história precisa de testemunhas. Os fatos precisam de testemunhas. Então, o milagre do sol, houve mais de 70 mil testemunhos. Então, como contestar sobre isso? Os céticos dizem que foi uma causa natural que aconteceu, ou uma histeria coletiva das pessoas. Mas há de se entender e de se levar dois fatores que fazem com que esse fato realmente possa ser uma grande verdade. Bom, eu acredito nisso. Quais seriam os dois fatores que levam à crença na verdade do milagre do sol? Seria os testemunhos, os céticos que estavam ali presentes, que testemunharam também, e seria o aviso da santa, a promessa que a santa fez aos 3 pastorinhos. Eu vou ler aqui para vocês. Em outubro direi quem sou, o que quero e o que farei, e que farei um milagre, e que todos hão de ver para acreditarem. E ela preveu esse milagre para os 3 pastorinhos em 13 de junho de 1917. Veja que nós podemos analisar que nós estamos no 96º aniversário do milagre do sol. Isso aconteceu em Portugal, onde o sol dançou para 70 mil pessoas. As pessoas perguntam por que o sol não dançou em outros lugares do planeta? Porque Deus fez aquela aparição para aquelas pessoas naquele lugar onde as pessoas estavam vivendo uma fé genuína. Entendeu? Isso não significa que o sol dançou ali e dançou para todo o planeta. Vocês estão me entendendo? Aquela aparição divina foi feita para aquelas pessoas que acreditavam, estavam vivendo uma fé genuína. O segundo fator mais importante do milagre do sol é porque ele aconteceu exatamente quando a santa previu que faria acontecer esse milagre para os 3 pastorinhos. Vamos continuar lendo aqui sobre o milagre do sol. Em 13 de outubro de 1917, uma multidão que se diz acreditar ser aproximadamente de 70 mil pessoas se reuniram em Cova, perto de Fátima, em Portugal. De acordo com muitos depoimentos de testemunhas, na queda da chuva, as nuvens escuras quebraram e o sol apareceu como opaco disco giratório no céu. Muitos céticos acreditam que o evento era natural e meteorológico da natureza. Mas como explicar tal evento que ocorreu exatamente no momento previsto pelas 3 pequenas crianças? Bom, pessoalmente, eu acredito que é possível que Jacinta, Francisca e Lúcia viu a verdadeira Maria Virgem ao vivo. E por que aquelas pessoas se reuniram para ver aquele fato? Porque eles comentaram que ia acontecer naquele determinado local. Agora, o que mais também me faz dar credibilidade a esse milagre, volto a dizer, são os testemunhos. Veja o que Dr. Maria de Almeida Garrett, professor da Faculdade de Ciências de Coimbra, disse. Todos os fenômenos que descrevi foram observados por mim no estado de mente calmo e sereno, sem nenhuma perturbação emocional. Cabe aos outros interpretá-los e explicá-los. Finalmente tenho que declarar que nunca antes, depois de 13 de outubro de 1917, observei tamanho fenômeno solar atmosférico. Temos um outro personagem também, Stanley J. Jake, autor de livros que tentam conciliar a ciência e o catolicismo.
propôs uma teoria para o milagre. Para ele o fenômeno pode ter sido meteorológico em natureza, mas o fato de ter ocorrido no exato momento pronunciado é sim um milagre, porque ele ocorreu no momento que foi pronunciado. As pessoas se reuniram naquele momento porque elas acreditavam que realmente naquele dia, naquele exato momento, iria acontecer, e aconteceu. Agora vamos a mais uma testemunha aqui. Ele diz, aqui quem falou foi o doutor José Joaquim de Assunção, mais uma das milhares de testemunhas que eram descrentes até o dia do milagre. Nunca soube que ninguém não tivesse visto nada. Elas não poderiam não ver, a menos que não quisessem olhar o fenômeno. Então a pessoa só não queria acreditar se ela fechasse os olhos, porque aquilo realmente aconteceu. E o milagre do sol, para mim, é um fato verídico, por dois motivos que vou voltar a comentar e martelar na tua mente para que você pense. O milagre foi previsto para acontecer naquela exata data, naquele exato momento. E o milagre foi presenciado por 70 mil testemunhos. Entendeu? Então, o fato daquele milagre ter acontecido naquele exato local não significa que todo o planeta Terra iria ver o milagre, porque o milagre só é visto para quem crê. E se há uma multidão de fé, onde há fé genuína, pode ter certeza que o milagre acontece. E pensem vocês céticos, onde houver testemunhas e onde houver um fato que foi predito que aconteceria e aconteceu, você não pode ir contra os fatos. Contra fatos não há argumentos. É isso aí. Até mais. O milagre do sol, para mim, realmente aconteceu.